Olá, muito boa tarde, sou o professor Henrique Litati do canal Lógica Online. Estamos ao vivo para mais uma aula hoje de preparatório Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. O tópico da aula de hoje são os assuntos de eletroquímica e também pilhas. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então prestem bem atenção nos detalhes. Peguem papel e caneta, anotem tudo detalhadamente. Eu sugiro que você revise o material anterior com respeito às soluções, é fundamental para a gente poder entender esse cálculo, e também a aula de reações químicas do nosso canal. Mais importante ainda, caso você queira fazer parte de nosso grupo de estudos aqui do curso Lógica, tanto online quanto do presencial aqui em Manaus, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do Instagram, do Lógica Online, e também do nosso site, logicaonline.com.br. Hoje nós estamos aqui com nossos queridos amigos. Marcela, dê oi pro pessoal. Já. Guilherme? Isso. Fale hoje, Guilherme. Oi. Isso, bacana. Dentro do possível, estamos com um certo distanciamento social. Bora lá, continuando aqui, deixa eu só diminuir aqui a câmera, para ficar bem pequenininho. Vamos trabalhar. Pessoal, quando a gente vai falar especificamente de eletroquímica, nós vamos entender isso aqui, o que significariam geradores elétricos. Esses geradores elétricos são geradores que transformam, por exemplo, da elétrica, né? Eles fazem um determinado motor, ele começa a girar, e esse motor gira o dínamo, que produz corrente elétrica. Então, especificamente aqui, nós temos a transformação de uma determinada energia cinética, esses motores que nós temos, que coloca combustível no motor, gerador elétrico, né? Você transforma a energia cinética em energia elétrica. Mas, para essa parte que nós estamos estudando agora, nós vamos estudar o que nós chamamos de pilhas. O que são pilhas? Pilhas são também denominados células galvânicas. Essas células galvânicas, por definição, elas sofrem uma série de reações químicas. Essas pilhas, portanto, são o tipo de sistema que nós montamos em que reações químicas produzem corrente elétrica. Reações químicas produzem corrente elétrica. São dois tipos de reações comuns. A reação simples, que é a reação de pilha, geração de energia elétrica, e também da corrente elétrica, que produz um tipo de reação denominada eletrólise, mas isso vai ser a segunda parte de nossa aula. Então, o que nós temos? Nós temos deixa eu fazer um esquema aqui para você. Então, o que nós temos? Nós temos uma reação química. Essa reação química, ela vai sofrer um fenômeno chamado pilha. Nós vamos montar uma pilha. E essa pilha é uma reação química que nós chamamos de reação espontânea. Um fenômeno espontâneo. E, por sua vez, isso aqui vai produzir a corrente elétrica. O objetivo de nossa aula, portanto, é entender como essas reações efetivamente ocorrem. Essa parte da química que nós estamos estudando recebe o nome de eletroquímica. Só um minuto, por favor.
Então, vamos lá. O que é eletroquímica? Eletroquímica é o estudo das reações que produzem corrente elétrica. Estuda reações que produzem corrente elétrica ou são produzidos pela corrente elétrica. Para nós entendermos esse assunto, é necessário nós revisarmos um pequeno conteúdo chamado reação de oxirredução. Não é complicado. O objetivo dessa parte não é alongar profundamente sobre ele, é apenas relembrar o que significa NOx, que é o número de oxidação dos elementos. Bom, vamos lá, vamos dar uma pequena revisada nesse assunto. O próximo tópico, nós vamos precisar desse conhecimento para podermos entender as reações de eletroquímica, são as chamadas oxidante e redutor. Nós estudamos em ligações iônicas, por exemplo, o sódio, ele perde um elétron para se ligar com o sódio, ele tem o elétron dele aqui, ele doa para o cloro. O sódio, que perdeu esse elétron, ele fica mais 1, mais 2, mais 3. Significa, olha o tempo passado, perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3. No caso do sódio, aqui eu estou dizendo especificamente que ele perdeu um elétron. O cloro, quando eu escrevo cloro Cl-, significa que o cloro, ele, tempo passado, ganhou um elétron, menos 1, né? Menos 2, ganhou 2 elétrons, menos 3, perdeu 3 elétrons, e assim por diante. Quando o átomo ele perde o elétron, nós dizemos que ele sofreu o processo chamado de oxidação. Esse processo de oxidação significa, sem mais delongas, significa exatamente isso. Significa o que? Perda de elétrons. E no caso do cloro, ele sofreu outro processo. Ele sofreu o processo chamado de redução, em que, embora tenha esse nome esquisito, significa exatamente o contrário. Significa ganho. Ele, o cloro, ele ganhou elétrons. Esse processo, quando ocorre ao mesmo tempo, e normalmente é assim que ocorre, tanto de oxidação quanto de redução, chama-se processo ou reação de oxirredução. Reação de oxirredução. Ou processo, falado de maneira simplificada, chamado de redox. Então, quando você tem, ao mesmo tempo, essas transferências de elétrons, tanto do cara que perdeu, quanto do cara que ganhou, eu tenho uma reação de oxirredução. Se eu fizer uma reação química, deixa eu me mostrar aqui para vocês, bem simples, para ilustrar esse tema, podemos verificar isso. Podemos aqui o cloreto de ferro, ele reage com gás cloro, por exemplo, Cl2. Cl2 não, peraí, rapidinho. Vou pegar outro exemplo aqui. Ainda o sódio, não vamos nos alongar. Quando eu falo que o sódio ele tem carga mais, o que significa aqui? Você vai escrever. Significa que ele perdeu um elétron. E se ele perdeu um elétron, qual o nome desse processo que ele sofreu? Esse processo chama-se oxidação. O cloro, por sua vez, recapitulando, né? O cloro Cl-. O que significa isso daqui? Significa que nessa troca ele ganhou um elétron. E se ele ganhou um elétron, ele sofreu outro fenômeno chamado de redução. Esses fenômenos indicam a característica dessas espécies químicas. Se o cara ele sofreu oxidação, significa que ele é o agente redutor, ou o cara que causa a redução.
E se o cara ele ganhou um elétron, significa que ele sofreu redução, portanto, ele é o agente oxidante. Esses termos, esses nomes são muito importantes. O que é mais importante, porém, vamos colocar assim, é identificar esses números que a gente colocou aqui. No caso específico, eu, Henrique, professor, coloquei os números mais 1 e menos 1 e eles estão corretos, segundo a tabela periódica. O que eu quero mostrar para vocês é como você deve identificar esse número. Então, para isso, vamos entender o que significa um conceito muito importante, denominado número de oxidação. O número de oxidação de elemento indica a carga de uma determinada espécie química, ou para perder elétrons, ou para ganhar elétrons. Ainda, me desculpem, os mesmos exemplos do NaCl. Quando você coloca o NaCl, você tem o Na+, e o Cl-. O sódio significa que ele perdeu um elétron. Então, nós dizemos que o NOx do sódio, é igual a mais 1. O cloro, ele ganhou um elétron. Colocamos que, então, que o NOx do cloro é igual a menos 1. Esse NOx indica número de oxidação. No primeiro caso, esse positivo indica especificamente que esse cara ele tem a tendência a perder elétrons. E o negativo significa que ele tem a tendência a ganhar elétrons. Isso ocorrendo tanto numa reação, numa ligação química iônica, ou mesmo numa ligação covalente. Esses números de NOx, eles permanecem. Deixa eu me colocar outro exemplo, porque esse composto que eu coloquei na CL, ele é um composto predominantemente iônico. Vamos colocar aqui outro exemplo. Aqui o HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico vai ficar como? A dissociação dele vai ficar H+, e Cl-. O que significa isso daqui para esse cloro? Esse cloro significa o quê? Significa que ele o quê? Ganhou um elétron. Portanto, qual o número de NOx dele? O número de NOx é menos 1. E esse hidrogênio, qual o número de NOx dele? Ele perdeu um elétron. Significa que o NOx dele é igual a quanto? Mais 1. Então, quando nós escrevemos as cargas do HCl, do ácido clorídrico, nós podemos dizer que o NOx do cloro vale quanto? Menos 1. E o NOx do hidrogênio vale quanto? Mais 1. E uma molécula, para ser neutra, diz o seguinte, isso é a regra fundamental para a gente poder entender esses cálculos aqui. A regra dos NOxes diz que a soma dos NOxes em uma molécula qualquer, a soma dos NOxes em uma molécula neutra é 0. Por isso que eu fiz correto esses cálculos, porque se eu somar mais 1 com menos 1, vai dar quanto? Vai dar 0. O que vai ser importante quando nós calcularmos os NOxes desses elementos é lembrar a carga de todos eles, ou pelo menos as cargas dos principais, que nós chamamos de números de oxidações visuais. O que eu quero que vocês lembrem são dois fatos fundamentais aqui. Primeiro, mais significa o quê? Esse mais significa que ele vai ter uma perda de elétrons, e menos significa que ele vai ganhar elétrons. A segunda coisa é que esses fenômenos de oxidação e redução, eles ocorrem ao mesmo tempo. Eles não ocorrem independentemente, eles ocorrem ao mesmo tempo. Só isso que eu quero que vocês lembrem. Tá, Henrique, e daí? E daí que esse tipo de fundamento vai ser fundamental para podermos entender como é que se monta uma reação de eletroquímica. Para isso, vou tentar explicar para vocês agora o primeiro caso de pilha que foi explicado e relacionado, que nós chamamos de pilha de Daniel. Existem reações químicas que ocorrem naturalmente que produzem corrente elétrica. Um exemplo muito comum, eu não sei vocês são jovens demais, mas acho que nenhum de vocês tem amálgama no dente. Antigamente, no século passado, entendeu? Quando as pessoas tinham cárie no dente, tinham precisado fazer obturações.
E no lugar da resina acrílica que vocês usam hoje, que fica tudo chique e branco, a gente utilizava amálgama, que é uma mistura de mercúrio, paládio, cádmio. Eu sei, é um negócio esquisito colocar no nosso dente. Às vezes, algumas pessoas mordiam pedacinhos de alumínio. Pergunta dos pais de vocês, peço para ele morder um pedaço de alumínio. Vocês vão ver que eles não vão gostar, ou se morderem vão sentir um choque. Porque o alumínio, em contato com a saliva e com o metal que tem na nossa boca, produz uma corrente elétrica bem fraquinha. Essa corrente elétrica é o suficiente para causar uma pequena dor no seu pai. Faça isso. Com a avó é melhor, tá bom? Esses processos em que você mistura um metal com outro, apenas toca um no outro e produz corrente elétrica, é um dos fenômenos mais interessantes que existem. Essas relações aqui, pilha de Daniel é quando você tem o que nós chamamos de, deixa eu anotar aqui, é um mecanismo, é uma estrutura que você monta denominada célula galvânica. E nessa célula galvânica, o que é célula galvânica? Célula galvânica é o dispositivo em que ocorre reação de oxirredução. Deixa eu anotar isso aqui que é importante. É o dispositivo em que ocorrem reações de oxirredução. Então, quando você faz essa célula galvânica, você consegue formar uma pilha, porque pilhas e baterias, a pilha que a gente usa no controle remoto, a bateria que a gente usa no celular, são células galvânicas. São células galvânicas por quê? Porque são reações que ocorrem de maneira espontânea. Quando você coloca a pilha do celular, a bateria do celular para carregar de novo, ele vira uma célula eletrolítica. Porque agora o processo é não espontâneo, você está forçando a reação para ir no sentido contrário para carregar o celular, mas não se preocupe, nós já vamos, como diz o Jabuti, a gente já vai chegar lá. Tá, Henrique, mas o que significa isso? Eu gostaria de mostrar para vocês uma das primeiras reações que foram identificadas como o que nós chamamos de pilhas. Imaginemos um recipiente, e dentro desse recipiente eu vou colocar um pouco de nitrato de prata. O nitrato de prata, ele é incolor. Vou colocar essa cor aqui meio esquisita aqui só para ilustrar o nosso ponto de vista. Então, dentro da situação, nós temos aqui o nitrato de prata. Dentro do nitrato de prata, eu vou colocar um fio aqui dentro. Isso aqui é um fio de cobre. Após algumas horas, senhores, acontece um negócio muito bizarro aqui. Acontece uma coisa muito bizarra aqui. O que foi, Marcela? Em primeiro lugar, a gente percebe que a solução ela deixou de ser incolor, começou a ficar meio esverdeada, sabe? E o fio de cobre, que a princípio ele tinha essa cor meio diferenciada aqui, ele começa ao redor dele a crescer o metal, por assim dizer, em volta do fio de cobre. Na verdade, a solução fica esverdeada para azul, na verdade, porque os íons cobre, o Cu2+, ele fica na solução. Tá cheio de Cu aqui, tá bom? Cu2+ na solução. E em cima desse fio, nós temos prata. A prata da solução do Ag+, passou para o fio, formando esse sistema. Isso aqui é lindo. Houve uma reação de dupla troca aqui. A análise posterior dessa reação mostrou o seguinte aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Foi o cobre metálico
O cobre metálico, essa palavra, essa frase cobre metálico não é porque eu acho bonitinha, não. É assim que você tem que referir, tá bom? O fio de cobre metálico, que a partir de agora nós vamos chamar de Q0, ele vai perder elétrons, se transformando em Q2+, e liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons, lembre-se que eu tenho um íon prata aqui. Eu tenho um íon prata, e 2 íons prata recebem esses 2 elétrons, se transformando em quê? Em prata metálica. Essas reações que estão ocorrendo aqui, no primeiro caso, você percebe aqui na equação número 1, aqui eu tenho a equação número 2, na equação número 1, o que você percebe que ocorreu? Na equação número 1, o nosso amigo, ele... Só um minuto que eu perdi minha caneta. Poxa vida, perdi minha caneta chique. Na equação número 1, nós temos que tipo de reação? Nós temos uma reação de redução. Porque o cobre está perdendo elétrons aqui. Está vendo aqui? Ó? Oh, Deus do céu, desculpe, perdão, me confundindo. Falei errado, tá? Redutor. Então, nós temos o cobre que ele está perdendo, que ele perde elétrons. E se ele perde elétrons, que reação é essa? Uma reação de oxidação. E esse cara, por sua vez, ao mesmo tempo, o Ag2+, que está presente na solução, ele recebe esses 2 elétrons, se transformando em prata metálica. Que reação é essa? Essa reação é de redução. O que eu estou dizendo, senhores, é que essa passagem de elétrons, porque a eletricidade é isso, é passagem de elétrons de um ponto A para o ponto B, diferença de potencial entre os terminais de metais qualquer. Quando você faz um monte de pilha, colocando em contato essas substâncias, isso conduz corrente elétrica. Na verdade, Daniel e depois o Volta, né, que foi um dos primeiros a montar essas pilhas, eles faziam algodões de cobre e de prata, cobre, zinco e de outros metais embebidos com ácido, com algodão, para ter contato entre eles. Em resumo, é por isso que as pilhas se chamam pilhas, porque é exatamente isso que elas eram. Eram pilhas de metais empilhadas, uma em cima da outra. E quando você tocava nos terminais delas, você percebia que havia formação de corrente elétrica. A explicação disso ocorreu bem mais tarde, através do que nós chamamos de pilha de Daniel. Daniel imaginou... É porque vocês têm que entender que isso aqui é uma reação de oxirredução, em que eu tenho oxidação e redução ocorrendo ao mesmo tempo. Um metal oxida e o outro metal se reduz. Um metal oxida e outro metal se reduz. A explicação de como ocorre essa corrente elétrica, ela demorou um pouco mais. Daniel, vamos falar do Daniel agora. Ele pensou em um mecanismo em que pudesse controlar e explicar essas reações. Esse sistema a gente chamou de pilha de Daniel. O que Daniel fez? Ele imaginou dois recipientes, recipiente 1, recipiente 2. No primeiro, ele colocou 2 placas para poder fazer o estudo dele. A primeira placa, ele imaginou uma placa de zinco. E do outro lado, ele colocou uma placa de cobre. Dentro desses recipientes, ele encheu o primeiro recipiente. A substância que tinha aqui dentro era o sulfato de zinco. Significava que eu estava cheio de íons Zn2+ aqui. E do outro lado, ele colocou uma solução de cobre, de sulfato de cobre. Significa que estava cheio de íons CO2+ aqui. Ele colocou uma ponte salina também entre eles. Dentro dessa ponte salina, ele colocou gelatina, uma gelatina de sulfato de potássio.
E, finalmente, entre eles, ligou um fio com voltímetro aqui. E quando ele ligou o voltímetro, ele percebeu na hora que estava passando corrente elétrica. Por que ocorre isso daqui? O que ocorreu com o passar do tempo, e é isso que é importante, o que ocorreu com o passar do tempo é que o zinco, a lâmina de zinco, ele estava se transformando em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Ou seja, o zinco estava se oxidando. Se eu colocasse um detalhe aqui, vocês podem perceber que esse fio indicaria que os elétrons estavam passando aqui, olha. Estavam passando do zinco para o cobre. Os elétrons estavam passando do zinco para o cobre. Ou seja, o zinco ele estava sofrendo o quê? Ele estava sofrendo oxidação. O cobre, ao pegar esses elétrons, quando eu falo cobre, é o cobre 2+, né? Cobre 2+, estava na solução, esse cobre que estava bem aqui, ele recebeu esses 2 elétrons do zinco. E ele começou a se depositar em cima da placa. A placa de cobre, ela começou a aumentar de tamanho. Porque quando ela recebia esses 2 elétrons aqui, ela se transformava em cobre metálico. Ela estava sofrendo que tipo de fenômeno? Estava sofrendo o chamado fenômeno de redução. Como eu falei anteriormente, o zinco ele está perdendo elétrons. Significa que o zinco está se transformando em zinco 2+. E esse zinco 2+, ele vai aqui para a solução. Vai ficando cada vez mais concentrada a solução. Ou seja, o zinco, a placa de zinco, ela vai diminuindo de tamanho. E a reação química, essa reação de oxirredução acontece até que a placa de zinco se desfaça completamente, ou então a solução sature, ou seja, ela não permita mais íons dissolvidos nela. Essa foi a primeira pilha da história. Essa relação aqui foi importante porque ela mostra o tipo de fenômenos químicos que estão ocorrendo na pilha. Só um minuto aqui, por favor. André, eu estou em aula nesse instante, aula ao vivo. Só vou estar disponível às 15h30. Então, colocando aqui dessa forma, nós temos o zinco, ele está sofrendo oxidação, e o cobre, que está ganhando elétrons, está sofrendo redução. O cara que sofre oxidação, esses aqui são chamados eletrodos, que nós chamamos eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. O eletrodo de zinco, que é esse aqui que está sofrendo oxidação, ele é chamado de ânodo da pilha. E o que está sofrendo redução, ele é chamado de cátodo da pilha. Alguma dúvida? Então, o que significa oxidação? Oxidação significa o quê? Oxidação significa que ele está perdendo elétrons. Quando ele sofre oxidação, o zinco, esse terminal, esse eletrodo, que nós chamamos de oxidação, ele recebe o nome de ânodo. E o que está sofrendo redução, ele recebe o nome de cátodo da pilha. Isso é o chamado circuito de uma pilha. Ficou claro que eu expliquei? Muito bem. Agora vamos pegar isso, vamos dar nome aos bois passo a passo, tá? Vamos lá. No caso do zinco, nós temos o que nós chamamos da semicela de zinco. Essa semicela de zinco é o Zn metálico, se transforma em Zn2+, liberando 2 elétrons. Não se preocupem, a quantidade de elétrons que ele vai liberar ou não depende das características de cada metal. Você não é obrigado necessariamente a decorar as coisas. Você tem que entender apenas que o zinco, esse zero significa zinco metálico. Ele se transforma em zinco 2+, significa que ele perdeu elétrons. 2 elétrons, exatamente. Então, o que está acontecendo com o nosso amigo aqui?
Vamos reescrever. Ele está perdendo elétrons. Se ele perde elétrons, o que significa isso? Significa oxidação. E também a massa da barra de zinco diminui. A massa da barra de zinco diminui. O que o zinco, pessoal, qual é o nome desse polo? Esse polo que recebe o nome, que perde elétrons, que sofre oxidação, ele é chamado de ânodo. Ele é o polo negativo de nossa pilha. Ficou claro? Ânodo. Ele sofre oxidação. Então, ele é o ânodo, ele é o polo negativo da nossa pilha. O outro. Semicela de cobre. O cobre, 2+, o cobre que está em solução, ele recebe os 2 elétrons que o zinco dá para ele, né? Se transformando em cu metálico. Então, o que acontece com o nosso rapaz aqui? Vamos descrever. Ele está sofrendo, ele ganha elétrons. Está dizendo que ele ganha elétrons. Ou seja, ele sofre uma reação de redução. Então, o que acontece? A massa da barra de cobre aumenta. É bem interessante isso daqui, pessoal. Só recapitulando aqui. O que acontece aqui é um aumento da massa dessa barra de cobre. E o zinco ele vai se consumindo cada vez mais, vai diminuindo o tamanho dele. Porque o zinco ele está se transformando em zinco, o zinco ele está se transformando em zinco 2+, liberando 2 elétrons, então ele vem aqui para a solução. E os elétrons que vêm desse sentido, está vendo aqui o sentido dos elétrons? Eles chegam até aqui e vão aumentando o tamanho da massa da barra de cobre. É bem interessante mesmo. Bom, tá, Henrique, e daí? E daí que a partir dessas informações, nós podemos montar a pilha efetivamente dele. Funciona da seguinte forma. Só um minuto, por favor. Só um minuto, rapidinho. Já. Então, a massa de cobre aumenta, vamos colocar aqui. Podemos, a partir desses 2 modelos que eu escrevi aqui, escrever a equação global dessa pilha. Vamos escrevê-la, por favor. Escrevendo a equação global da pilha. Primeiro, preste bem atenção. Isso aqui vai funcionar para todos os casos, então, por favor, preste atenção detalhadamente. Guilherme? Está conseguindo entender aí? Está conseguindo entender aí? Primeiro, você escreve o ânodo da pilha. Passo número 1, você escreve o ânodo, é o zinco, né? O zinco, ele se transforma em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Em seguida, você escreve o cátodo da pilha. O cobre 2+, ele recebe esses 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Para escrever a equação global, você tem que somar essas 2 equações, a do ânodo e a do cátodo, respectivamente. Passo número 1. Você verifica se o número de elétrons dos 2 é igual. Caso não seja, você vai ter que balancear esse número de elétrons, multiplicando pelo número apropriado. Nesse caso, não,
Porque aqui tem 2 elétrons e aqui tem 2 elétrons, está tudo ok. Então, posso cancelar aqui. Beleza. Então, vai ficar como essa equação? Escrevendo aqui embaixo, vai ficar o quê? Zn0, que é 0, desculpe, reage com cobre 2+, produzindo Zn 2+, e cobre metálico. Isso aqui que eu escrevi, do jeito que eu escrevi, se chama reação global. A maneira esquemática, a representação esquemática e o PAC, que é a regra, que é a nomenclatura de uma pilha, se faz desse jeito. Você escreve primeiro, você escreve assim, olha, zinco 0 se transforma em zinco 2+, 2 barras, o Cu2+ se transforma em Cu0. Isso aqui, em que você escreve o primeiro ânodo, depois o cátodo, chama-se representação genérica de uma pilha. Representação genérica de uma pilha. Ou seja, primeiro, deixa eu me colocar aqui bem simples, você escreve o ânodo e aqui você escreve o cátodo dessa pilha. Ficou clara a relação? Bonito, eu achei. Essa daí eu achei bem legal mesmo. Muito bem, vamos lá. Eu vou escrever aqui o desenho, só o desenho de uma célula galvânica, e a partir dessa célula galvânica, nós vamos escrever a equação dessa pilha. Não é complicado, não. Nós vamos fazer passo a passo, tá bom? Observe o esquema abaixo. Escreva a equação global da pilha. Vamos colocar 2 placas aqui. A primeira placa que eu vou colocar aqui, vamos colocar o líquido. No caso aqui, vamos simplificar, vai ser a mesma cor, os 2 líquidos, tá bom? A primeira placa é de prata. E aqui dentro eu tenho uma substância chamada GNO3. Significa que aqui é G+, tá bom? Tem aqui dentro. Não se preocupem, esses zinhos sempre são dados para vocês. Do outro lado, eu tenho o nitrato de cobre 2. Então é CO2+ aqui. E aqui, a substância é o cobre. Eu pego o fio, coloco aqui o voltímetro, tá ligado? Pronto, a pilha já está pronta. Então, o que você observa aqui? Eu vou colocar, Henrique, vou colocar o sentido dos elétrons aqui, tá bom? Vocês estão percebendo o sentido dos elétrons aqui da nossa pilha? Muito bem, vamos descrever a equação dessa pilha. Passo número 1. Todas as vezes que eu escrevo a equação de uma pilha, eu tenho que identificar necessariamente quem é o ânodo e quem é o cátodo dessa pilha. O ânodo é o cara que sofre oxidação. A oxidação, no caso aqui, é o sentido dos elétrons. O sentido dos elétrons é do cobre para a prata, conforme nós podemos verificar. Consequentemente, é o cobre que está sofrendo oxidação. O cobre é o ânodo da pilha. Então, vamos descrever primeiro o ânodo. O que está acontecendo? Oxidação. Cobre metálico se transforma o quê? Em Cu2+, liberando 2 elétrons. Se fosse cobre mais 1, liberaria 1 mol de elétrons. Se fosse
Cobre não existe, mas se fosse o cobre mais 3, seriam 3 elétrons, porque a carga indica o número de elétrons que é liberado. Beleza, esse aqui foi o ânodo. Agora o cátodo. Cátodo vai ser a prata. A prata, o íon prata é o Ag+. Não esqueça que se o ânodo é o cara que sofre oxidação, o cátodo vai ser o cara que sofre redução, ou seja, que ele ganha elétrons. Tem o Ag+, ele recebe quantos elétrons? Tem que receber 2 elétrons. Henrique, tu não acabou de falar que se for mais um é um elétron, se for mais 2 é 2 elétrons? Sim, se tem 2 elétrons aqui, significa que eu preciso multiplicar aqui em cima por quanto? Por 2, para poder ficar perfeito. Então vai ficar o quê? 2Ag0, indicando que ele está ganhando elétrons. Vamos escrever a equação global da pilha. Nesse caso, o que a gente observa? O número de elétrons já está ok, beleza. Vai ficar o quê? Cobre metálico reage com 2Ag+, produzindo Cu2+, e 2Ag metálicos. Isso aqui é reação global. Como é que é a notação? A notação de uma pilha sempre é o ânodo, depois o cátodo. Primeiro ânodo, deixa eu me escrever com letra amarela. Primeiro ânodo, Cu metálico se transforma em Cu2+, 2 barras. Agora o cátodo, 2Ag+, se transforma em 2Ag0. Isso aqui é a equação de uma pilha. Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Vamos complicar. Bora fazer um exercício para ver se a gente consegue fixar essa ideia. Não é complicado. Tem uma pergunta? Muito bem, vamos lá. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé. Exemplo. Número 1. É dada a notação da seguinte pilha. Cobalto 0 se transforma em cobalto 2+, ouro 3+, liberando aqui ao 0. Muito bem, beleza aqui. Essa reação, o problema fala, é uma reação espontânea. Essa frase aqui ela é muito importante. Reações espontâneas, pessoal, significa reação que ocorre naturalmente. As pilhas são reações que, pelo menos da maneira correta de ser montada, depois a gente vai verificar a questão das condições de existência para uma pilha acontecer. É uma reação que ocorre naturalmente. Significa que o metal que tem mais reativo, ele consegue deslocar o outro que é menos reativo. Isso aqui é bem simples. Vamos lá. Passo número 1. É dado a anotação dessa pilha. A pergunta do problema é bem simples. Por favor, deixa eu só apagar isso aqui. Aqui é ouro 3+, barra, ouro metálico. Letra A. Escreva a equação global dessa pilha. Escreva a equação global dessa pilha. Passo número 1, tem que escrever o ânodo. O ânodo é o cara que sofre redução. No caso, como é da pilha aqui, da notação, eu posso confiar nela. O ânodo vai ficar como? Cobre não, cobalto. O cobalto metálico se transforma em cobalto 2+, está escrito aqui. Portanto, libera quantos elétrons? 2 elétrons. Respira. Agora o cátodo. O cátodo é o cara que sofre redução. Aqui. O ouro 3+, ele tem que receber quantos elétrons? Lembra que eu falei? 3+, 3 elétrons. 2+, 2 elétrons, assim por diante. Tem que receber quantos elétrons? 3 elétrons, se transformando em quê? Em ouro metálico. Está escrito aqui. Eu tenho que somar essas duas equações, mas não posso fazer isso agora. Por quê? Porque para fazer o balanceamento dessas equações, o número de elétrons tem que ser iguais. Tem que ser igual. Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 3 elétrons. Eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo eu vou multiplicar por 2, de modo que o número de elétrons permaneça igual. E o resto não importa, vai me colocando, tá bom? Então, reescrevendo a equação, vai ficar como? Fica 3 cobaltos, escrevendo embaixo, tá? Se transforma em 3 CO2+,
com 6 elétrons. E embaixo vai ficar como? 2 ouro 3+, mais 6 elétrons. Naturalmente, nós multiplicamos apenas os coeficientes que estão à frente de nossos números. Vai se transformar em 2 ouros metálicos. Corta aqui. Agora sim dá para fazer. E só o resto. Vai ficar o quê? Vai ficar 3 cobaltos com 2 ouros 3+, transformando-se em 3 CO2+, e 2 ouros metálicos. Pronto, está aqui. Está aqui a equação. Essa aqui, deixa eu só colocar o nome ao esboço, tá bom? Isso aqui chama-se equação global da pilha. E lá em cima, esse cara e esse cara aqui são as chamadas semi-reações. Muito bem, vamos lá. Podemos escrever mais coisas aqui, né? Eu posso escrever aqui, quem sofreu oxidação? Quem sofre oxidação? Quem sofre oxidação é o ânodo, né? O cobalto. Quem sofre redução? Quem sofre redução é o cátodo, que no caso vai ser o ouro 3+. Quem é o agente oxidante? Não esqueça a regra dos contrários, tá bom? Quem sofre oxidação chama-se agente redutor. E quem sofre redução chama-se agente oxidante. Ficou claro aqui? Tem que prestar atenção nos detalhes. Alguma dúvida, meus queridos amigos? Perfeito. Agora que nós já entendemos como é que funciona a pilha, particularmente, nós já estamos preparados para entender agora a calcular a voltagem dessas pilhas nessas reações. Estamos preparados a calcular a voltagem dessas pilhas nessas reações. Não é teu carro não, né? Beleza, aqui. Vamos entender o próximo tópico, que chama-se força eletromotriz. Só um minuto, por favor. Quando nós... Deixa eu ver se eu tenho... Tem nenhuma pilha por aqui não, né? Quando nós calculamos a voltagem de alguém, nós sempre passamos a partir de um determinado padrão. Existe um padrão dentro da química que é relativo à hidrólise da água. A água, ela se hidrolisa em H+, com OH-. A corrente elétrica envolvida nessa reação, nesse conjunto de eletrodos, nós dizemos que é o potencial padrão que nós utilizamos, em termos de voltagem. Essa voltagem em torno, a gente chama de potencial zero do 0 volt, que é do hidrogênio. Em laboratório, nós percebemos que todos os metais, quando eles liberam elétrons, ou quando eles recebem elétrons, eles liberam uma voltagem muito específica, uma voltagem definida, que nem uma impressão digital. Por exemplo, o lítio metálico, quando ele se transforma em lítio+, e libera esse único elétron, ele libera uma voltagem, um potencial que nós chamamos de mais 3,04 volts. Ele libera isso daí. Se você escrever a equação no sentido contrário, lítio+ recebe um elétron, se transformando em lítio metálico, o potencial dele vai ser de menos 3,04 volts. No primeiro caso, não por ser positivo, mas pelo fato da reação ser uma reação de oxidação, nós dizemos que o potencial de oxidação dele é de mais 3,04 volts e o potencial de redução dele é de menos 3,4 volts.
Quando nós analisarmos as substâncias que nós temos que calcular a voltagem dentro de uma pilha, o que interessará para nós vai ser o potencial de redução. O que interessará para nós será o potencial de redução. Deixe-me colocar outros exemplos, por favor. O cálcio. O cálcio se transforma em cálcio 2+, e libera 2 elétrons. Esse potencial vai ser potencial igual a mais 2,87 volts. Outro cara importante, alumínio metálico, o potencial de redução, porque esse aqui é uma reação de redução. Se transforma alumínio 3+, perde 3 elétrons. Quanto que vale esse potencial? Esse potencial vale mais 1,66 volts. Eu não estou pedindo, em hipótese alguma, para vocês decorarem esses números. Estou apenas dizendo que quando nós temos os vários potenciais dentro dos dados do problema, nós temos que sempre calcular em função do potencial de redução. Ou seja, deixa eu me colocar aqui. Por exemplo, esses potenciais aqui são potenciais de oxidação. Quando nós calculamos, o que interessa para a gente, isso é importante, vai ser o potencial de redução, ou seja, alumínio 3+, recebe 3 elétrons, se transforma em alumínio metálico. Quanto que vale o potencial? Vale menos 1,66 volts. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós formos calcular a força eletromotriz de uma pilha, nós temos apenas que calcular, somar os potenciais dessas substâncias, identificando quem é o ânodo e quem é o cátodo da pilha. Não se preocupe. Como é que nós vamos fazer isso? Observem agora. Quando eu falo calcular o potencial de uma pilha, significa calcular a voltagem que uma determinada pilha pode ter. Exemplo número 1. Vamos lá. É dada a seguinte pilha envolvida aqui. O potencial de redução do zinco para zinco, potencial de redução do zinco, que é o zinco 2+ para zinco, é igual a menos 0,76 volts. E o potencial de redução do cobre 2+ para cobre metálico, é igual a mais 0,34 volts. Dadas as condições de problema, calcule a DDP, a diferença de potencial dessa pilha. Bom, primeiro vamos colocar os dados do problema. Ele me deu 2 potenciais de redução do zinco e do cobre. O zinco significa zinco 2+, recebe 2 elétrons, é claro, se transformando em zinco metálico. O potencial aqui é igual a quanto? É igual a menos 0,76 volts. O do cobre é o cobre 2+, ele recebe também 2 elétrons, claro, transformando-se em cobre metálico. O potencial aqui é de mais 0,34 volts. A pergunta do problema é a seguinte: para escrever a DDP dessa pilha, eu tenho que identificar, meninos, sempre 2 coisas: quem é o ânodo e quem é o cátodo. Quem é o ânodo e quem é o cátodo. Muito bem, quem é o ânodo? Quem é o ânodo dessa pilha? Quem é o cátodo dessa pilha? A primeira coisa que você deve fazer, anotem, por favor. Passo número 1. Primeiro passo. Você tem que identificar o cátodo dessa pilha. Quem é o cátodo da pilha? É o que tem potencial de redução maior. Simples, não é verdade?
De novo, passo número 1, você tem que identificar o cátodo da pilha. Quem é o cátodo da pilha? É o que tem potencial de redução maior. Quando eu falo maior, é maior numa régua, tá? Por exemplo, aqui eu tenho dois números, menos 0,76 e mais 0,34. Óbvio que o número mais 0,34 é maior que um número menos 0,36, tá bom? Respira aí. Passo número 2. Escrever a equação global da pilha. E, finalmente, passo número 3, somar os potenciais. Bom, já ficou claro aqui que muito bem, nós temos dois potenciais. Eu vou colocá-los aqui embaixo para ficar mais chique, tá bom? Bom, já falei, né? Passo número 1, identificar o cátodo da pilha. O cátodo da pilha vai ser o quê? Vai ser o cara que tem potencial maior. Passo número 2, escrever a equação global da pilha. E passo número 3, somar os potenciais. Bora lá. Quem é o cátodo? O cátodo dessa pilha, conforme eu já falei anteriormente, vai ser o que tem potencial maior. Quem tem o potencial maior nesse caso? O ânodo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu só trocar essa frase aqui para ficar mais simples, tá bom? Já copiou, né, Marcela? Não se preocupe, ainda continua sendo potencial maior, tá? Só quero colocar o tipo de reação para ficar mais claro, tá bom? Nós temos que identificar quem sofre redução. É porque na pilha, conforme eu já expliquei, desculpe, não tinha ficado claro na primeira vez que eu falei, numa pilha você sempre tem a parte que sofre oxidação, que é o ânodo, e a parte que sofre redução, que é o cátodo. Então, identificar quem sofre redução é identificar, desculpa, não muda nada, o cátodo da pilha não muda nada do que eu falei. E quem é esse cara? É o que tem potencial maior. Era só um preciosismo meu, para ficar mais bonitinho, tá? Exatamente. Então, beleza. Quem tem um potencial maior aqui? O cobre. Então, ele é o quê? Ele é o nosso cátodo. Escrevendo aqui. Quem é o cátodo? É o cara que sofre redução. Cobre 2+, ele recebe 2 elétrons, se transforma em cobre metálico. Quanto que vale o potencial? Repete aqui. Mais 0,34 volts. Agora eu escrevo o ânodo. O que é o ânodo? Esse cátodo é o cara que sofre redução. O ânodo é o quê? É o cara que sofre oxidação. Mas, na equação que ele me deu, nas dicas que ele me deu aqui no problema, você observa que o zinco, ele me deu a equação de redução do zinco. O que significa isso? Que para escrever a equação do ânodo, eu tenho que escrever a equação no sentido contrário. Eu tenho que escrever a equação no sentido contrário. Então vai ficar como? Vai ficar Zn0 se transforma em zinco 2+, liberando 2 elétrons. Quanto que vale o potencial? Se eu invertir, vai ser quanto agora? Mais 0,76 volts. Entendido aqui? Uma palavra de cautela é, por favor, não caiam naquele negócio de falar o cátodo é positivo ou ânodo negativo ou vice-versa, porque isso simplesmente não funciona para todos os casos. Quando você tem dois elementos que estão sofrendo reação de redução, que são normalmente as dicas que ele dá para a gente, para identificar o cátodo da nossa pilha, nós temos que dizer que o cátodo é o que tem potencial de redução maior. Cátodo é o cara que sofre redução. Consequentemente, o outro é o cara que sofre oxidação.
Então, tu vai mudar o sentido do potencial dele. Aqui não vai ser necessário balancear, porque o número de elétrons é o mesmo. Beleza, bacana. Vai ficar como esse daqui? Terminando de escrever, vai ficar cobre 2+, se transforma em zinco, reage com zinco metálico, produzindo cobre metálico e Zn2+. Quanto que é o potencial da pilha? Era o terceiro passo. Obedecendo essas regras que eu expliquei, que eu ensinei anteriormente para vocês, o potencial da pilha nada mais é do que a soma dos potenciais. Ou seja, 34 centavos mais 76 centavos. Vai dar quanto? Vai dar R$1,10. 1,10 volts. Então, essa pilha feita de cobre com zinco tem um potencial de 1,10 volts. Chique, não é verdade? Anotem, por favor. Tem alguma pergunta? Ana Paula? Você, Ana Paula, que está vendo minha aula no YouTube, tem uma pergunta? Eu fiz isso em alguns vídeos, teve um aluno que escreveu assim, professor, como é que eu sabia que eu... Muito bem, bora fazer mais uma para ver se a gente entendeu o detalhe? Não é complicado não, pessoal. Não é complicado não. Bora lá. Exemplo 2. É dado o seguinte potencial de redução aqui. Potencial de redução do alumínio. Alumínio 3+, para alumínio metálico. É igual a... mais 1,66 volts. Ah, desculpa, é menos. Potencial de redução do ferro. Ferro 2+, para ferro metálico. Menos 0,44 volts. A pergunta do problema é bem simples. Escreva. Escreva a equação global e a FEM da pilha. A FEM é a força eletromotriz, né? Ou a voltagem da pilha. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que decidir é quem é o cátodo da minha pilha. O cátodo da minha pilha é o cara que sofre redução. O cátodo dela, examinando os potenciais de redução da pilha, eu tenho que decidir quem é o maior. O vencedor aqui é o ferro. O número menos 0,44 volts é maior que o número menos 0,66. Beleza. Então, quem é o cátodo da nossa pilha? É o ferro. Então, vai ficar como? Não esqueça que cátodo é o cara que sofre redução. Cátodo é o cara que sofre redução. Então, tem o ferro 2+, ele recebe 2 elétrons, claro, produzindo ferro metálico. Quanto que é o potencial nesse caso? Vai ser igual a menos 0,44 volts. Quem é o ânodo? O ânodo, se o cátodo é o cara que sofre redução, o ânodo, por sua vez, vai ser o cara que sofre oxidação. Então, vai ficar como? Eu tenho o alumínio metálico, ele se transforma em alumínio 3+, liberando 3 elétrons. Quanto que é o potencial dele? O potencial de redução dele, ele falou que é igual a 1,66 volts. Consequentemente, o potencial de oxidação vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais 1,66 volts. Vamos escrever a equação global dessa pilha. Não dá para escrever direto, porque aqui são 2 elétrons e aqui são 3 elétrons. Eu vou multiplicar isso daqui em cima por 3 e embaixo eu vou multiplicar por 2. Vamos reescrever? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 3
Fe2+, com 6 elétrons, produzindo 3 Fe0. E quanto que vale o potencial? Vale menos 0,44 volts, não muda nada, tá bom? O potencial das pilhas, tanto potencial de oxidação quanto potencial de redução, depende apenas da natureza das substâncias formadas e não da quantidade delas. Significa que uma pilha feita de 1 grama de alumínio no caso aqui, 1 grama de alumínio com ferro, vai produzir a mesma voltagem que 1 tonelada de alumínio com ferro. A diferença é que o massa maior vai durar mais tempo. Então, isso em parte, explica por que as voltagens das pilhas são constantes, mesmo diferenciando o tamanho delas. Bom, então embaixo é a mesma coisa, vai multiplicar por 2, vai ficar 2, alumínio, 0, se transforma em 2 Al3+, e aqui com 6 elétrons. Quanto que é o potencial? O potencial vai ser igual a mais 1,66 volts, não precisa mudar nada. Cancela aqui, vai ficar como isso? Vai ficar 3 Fe2+, com 2 Al0, produzindo 3 Fe0 e 2 Al3+. Quanto vai ser o potencial dessa pilha? O potencial da pilha, nas condições que eu, professor Henrique, expliquei para vocês, nada mais é do que a soma dos potenciais dessa pilha, ou seja, menos 0,44 volts mais 1,106 volts, isso aqui vai dar mais 1,22 volts. Só para encerrar, um detalhe importante. Todas essas reações que eu fiz, seguindo as regras, seguindo toda essa estrutura que eu ensinei, identificar quem é o cátodo. O cátodo é o cara que tem potencial de redução maior, e consequentemente o outro vai ser o ânodo, são para chamadas reações espontâneas de uma pilha. E é por isso que a resposta deu positiva. Só por curiosidade, se desse negativa, significa que Deus fez alguma coisa errada. Porque pilhas são reações espontâneas. Mais tarde, quando a gente for estudar soluções eletrolíticas, beleza, vai ser reações não espontâneas, mas isso é muito importante lembrar. Reações espontâneas são positivas, o potencial de uma pilha, tá ok? Dito isso, é isso. Legal, né? Fala. Você pode falar o microfone, por favor, todo dia. Ajuda muito a... É porque tu trocou a equação aqui, né, para o número ficar positivo. Só vai trocar quando o número negativo for maior em módulo? Tipo, porque é 0,76. Não, eu troquei porque o potencial da pilha lá precisava ser de oxidação. Essa reação que está escrita aí é uma reação de redução. Eu precisava, no meu problema, para aquela situação, para esse minuto, para essa lua, escrever essa equação com oxidação. Então, eu inverti. E por ter invertido, eu mudei o sinal do potencial. Pessoal, desliguei. Pessoal, encerramos essa parte da aula. Muito obrigado. Eu vou só parar aqui a gravação, tá bom?